Olá, boa noite meus alunos de Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário Assunção Unify, professor Sidney Cloete. E hoje na nossa aula de 30 de abril, fechando o mês, nós vamos falar de métodos científicos. Iniciamos agora a parte mais importante do curso, experimentação, análise e síntese. Portanto, prestem muita atenção nessa aula, porque são itens que vocês profissionalmente vão usar muito no ambiente de trabalho de vocês. Então, vamos primeiro iniciar. O que seria um método? Vamos pensar que método é um modo planejado, sistemático, para que eu possa fazer e alcançar um objetivo. Então, olha que interessante. Método é um conjunto de processos e procedimentos sistemáticos, ou seja, organizados, planejados, que orientam no estudo de fatos e fenômenos. A ciência existe para isso. Na investigação, explicação e demonstração da verdade. Isso em quaisquer área de todas as ciências. Então eu preciso de métodos científicos, ou seja, sistematicamente planejados, para investigar, explicar e demonstrar a verdade de um fato estudado. É para isso que existe o método, não é? Então, ele é usado para a obtenção de conhecimentos e orienta pesquisadores de forma planejada. Esse é o objetivo do método. E é um conjunto coerente, ou seja, racional, lógico, de procedimentos prático-racionais, que orienta o pensamento para alcançar conhecimentos válidos com um mínimo de dispêndio de energia, com um mínimo de gasto de energia por parte do pesquisador. Então, entendendo que método é o meio, é o caminho, vamos ver como se descreve um método. Ele tem 4 regras importantes. Se uma das regras não for atendida, o seu método é falho. Você não chega à total verdade de um fato. Então, a primeira coisa fala em forma intrínseca de trabalho. Então, é não admitir senão o que se torne evidente intrinsecamente. Ou seja, uma coisa intrínseca é uma coisa essencial. O que eu vou avaliar é essencial, o meu estudo é oficial, tem serventia, tem utilidade, então avalie. Segundo ponto, dividir as dificuldades em partes menores para melhor resolvê-las. É um método de análise que nós vamos aprender hoje. Se eu tenho um todo a ser estudado, eu divido, quando possível, esse todo em partes, estudo cada parte do todo para entender esse todo. Então imagina se fosse um livro. Cada capítulo lido, convenientemente entendido, me faz entender o livro inteiro. Terceira regra do método: ordenar os pensamentos, começando pelo mais simples até chegar gradualmente ao mais complexo. Isso é síntese. Então primeiro eu faço análise, eu decomponho um todo a ser analisado, para depois recompô-lo e entender como ele funcionava. E quarto, enumerar, fazer uma enumeração, quando possível, completa, que completa essa regra 3. Ao se estudar um fato, todos os seus detalhes devem ser verificados para não perder nenhum detalhe. A redundância é necessária. Como se divide um método? Respeitadas as regras, todo método é investigativo, visa analisar algo, um fenômeno, uma pessoa, uma empresa, não é? Após a análise, que é uma descrição detalhada, não é? Eu vou transmitir essa descoberta que eu fiz na investigação. Então, o método de transmissão é um método didático. A gente, quando transmite por palestra ou de forma escrita, por um artigo científico, a gente está transmitindo uma investigação à comunidade científica, a quem possa interessar aquele conhecimento. E eu preciso me organizar de forma sistemática para que o que eu vou investigar e ser transmitido seja verdadeiramente alcançado. Então, o método de organização, o objetivo é ajudar no planejamento do trabalho de investigação e transmissão para se alcançar resultados verdadeiros. Então, sem respeitar as regras, as 4 regras do método, eu não consigo fazer investigação, a transmissão do que eu descobri e me organizar para transmitir. Perfeito? Mas vamos lá. Olha que interessante essa passagem aqui.
que eu falo de experimentação. É a ação de experimentar. Percebe? O método de observação que nós vamos estudar numa aula lá na frente, ele me permite observar hipóteses. O que é uma hipótese? Uma hipótese é uma verdade à espera de confirmação. Ou seja, toda hipótese é uma regra que eu uso dentro de um método de observação, mas é uma explicação provisória. Então, se eu vou avaliar o comportamento dos consumidores de determinada empresa, eu vou gerar hipóteses. Eles consomem o produto da empresa porque tem qualidade. É uma hipótese. Pode ser que eles não consumam só por causa da qualidade, pode ser por causa do preço. Percebe? Então eu vou experimentar isso, eu vou questionar essas pessoas na experiência e falar: você conhece a empresa tal? Por que você consome dela? Seria por causa da qualidade? Se eles falarem: sim, é por causa da qualidade. Então aquilo que para mim era uma hipótese agora se torna fato, se torna verdade. Eu posso, toda vez que eu penso em hipótese, eu posso reformular a hipótese, eu posso refutar, não usar mais aquela hipótese, ou eu posso torná-la verdadeira. Então, o ato de analisar, de testar hipótese, a gente pensa em reformulação quando necessário. Quando eu descubro, reformulando ou não as minhas hipóteses, eu chego a um novo conhecimento. Então, imagine o seguinte: eu vou observar os consumidores de uma determinada empresa por um produto X. Eu vou hipotetizar, eles devem consumir o produto pela qualidade. Primeira hipótese. Segunda hipótese, eles devem consumir o produto pela facilidade de encontrar o produto nas lojas. Terceira hipótese, eles devem consumir o produto pelo preço. Vamos para a quarta hipótese, eles devem consumir o produto pelo esforço de comunicação da empresa, pela mídia, pela propaganda que ela faz e convence as pessoas. Então, quando eu perguntar para as pessoas por que elas compram aquele produto, cada resposta que bater, que for semelhante ou idêntica às minhas hipóteses, eu não preciso reformular, ou seja, a hipótese se torna verdade. Eu descubro o conhecimento. Bom, vamos aprender um método de análise, que é usado muito em observação. Então a gente fala assim: análise vem do grego, né? Análises, que significa separação, olha, divisão, né? Analisar é dividir as dificuldades para resolvê-las. É um processo que vai do composto para o simples. Cada parte ela está simplificada. Então imaginem que esse todo seja lá o comportamento do consumidor. E eu divido em partes. Eu falo que ele se comporta perante aquele produto pela qualidade, pelo preço, pela facilidade de encontrar, pela propaganda da empresa e pela seriedade das marcas da empresa. Então, eu vou analisar esta empresa por esta divisão. Vou dar um outro exemplo. Imaginem que isso é um livro de 500 páginas. E eu vou analisar, eu vou ler e interpretar este livro para entender o seu contexto, o seu conteúdo. Então, ele já vem dividido em capítulos, né? 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. A minha leitura e interpretação do texto de cada capítulo, fazendo a sua compreensão e de cada um deles, me leva a entender o livro. Percebem isso? Muito bem, aprendemos análise. Mas, como tudo em metodologia tem regra, a análise tem uma divisão muito importante. Ela é racional e experimental. E ela tem regras. Mas vamos aqui na sua divisão. O que é uma análise racional? Ela vem de pensamento, de razão. Ela verifica ideias e seres abstratos, seres que eu não consigo pegar, mas eu sei que existem. A história de um livro, eu sei que ela está lá dentro. O livro é uma análise experimental. Tem concretude, tem uma forma física, eu consigo pegar o livro, não é? Então, quando eu verifico as ideias, né, de um livro, eu estou fazendo uma análise racional. Quando uma pessoa é analisada por um psicólogo, por um psiquiatra, é uma análise racional, é para entender pelas ideias do técnico, do psicólogo, do psiquiatra, entender as ideias do analisado, do paciente. Análise experimental, ela já soma com a racional, ela verifica ideias e seres concretos
e são considerados materialmente decomponíveis. Eu posso decompor, eu posso desmontar isso. Então, um livro ele já vem decomposto em capítulos, cada capítulo em páginas, parágrafos, não é? Então, toda análise experimental, por exemplo, análise química, o desmonte de um veículo, uma análise experimental. Mesmo as ideias, eu posso dividir umas ideias, elas se somam à racional. Mas para uma boa análise, tem duas regras fundamentais. Primeiro, ela deve ser exaustiva. É verdade, olha, deve-se dar atenção a todos os elementos que constituem o fato, todos os detalhes, para se obter a compreensão exata do todo a ser estudado. Então, nenhuma parte deve ser perdida. Com isso vem o quê? A segunda regra. A análise deve passar por todos os intermediários. Vamos voltar aqui, ó. Se eu pular o item B, ó, eu leio o capítulo 1, ou capítulo A do livro. Pulo o segundo capítulo e vou para o terceiro. Pulo o quarto capítulo e vou para o quinto. Eu terei uma compreensão parcial, né? E não será sistemática do livro. Eu não posso reescrever ou contar a história do livro, porque me faltaram informações de duas partes. Então, por isso que entra a regra, olha, ela deve ser exaustiva. Eu não passo de um capítulo para o segundo capítulo, de uma parte para a outra parte, enquanto eu não entender cada uma das partes. Então eu aplico as duas regras. Eu vejo cada parte exaustivamente até entender, não é? E não pulo nenhuma parte. Minha análise assim fica muito bem feita. Feita a análise, tendo entendimento de um todo, pode ser uma pessoa, um carro, um livro, um fato, um fenômeno, uma história, eu posso agora realizar o que nós chamamos de síntese. Síntese vem do grego, síntese, tem como significado compor, composição, juntar, não é? Então, tudo que eu dividi em partes em uma análise, agora eu junto, porém de forma menor, pormenorizada, sintética, não é? Então, também é um processo físico e mental, tal qual a análise. A síntese também é o mesmo processo, porque é um processo inverso. Eu li o livro de 500 páginas e eu vou reescrever o livro sem mudar o contexto dele de uma forma menor. Vou reescrever em 50 páginas. Vou fazer uma resenha do livro. É uma síntese. Então, olha que interessante. O capítulo A eu resumo aqui, o capítulo B, o capítulo C, D, E, e eu tenho a recomposição das partes. Então, eu dividi em cada parte, veja esse quebra-cabeça, entendi cada parte do quebra-cabeça, depois eu juntei o quebra-cabeça e formei o todo. Um trabalho de quebra-cabeça é exatamente quando vocês abrem a caixa, jogam o quebra-cabeça sobre uma mesa ou no chão, vocês começam a analisar cada parte para ver onde ela se encaixa e faz a montagem. Então você faz a análise do processo todo para juntar e recompor aquilo de forma sintética. Ele expressa uma figura. Então olha que interessante que é a síntese, é o processo inverso da análise. Então na análise, quando eu divido, entendo, a síntese eu faço a recomposição. E vocês vão notar que a divisão da análise, da síntese, as suas regras são as mesmas, não poderiam ser diferentes. A síntese é racional para tudo que eu fiz de decomposição racional, e ela é experimental para tudo que eu fiz de decomposição experimental. Então vejam bem, eu desmontei um carro, eu entendi o funcionamento dele, fiz uma análise, uma análise racional. Agora eu vou remontar como funciona aquilo na minha ideia. E o desmonte do carro, eu vou fazer a recomposição, montar o carro. Então, síntese racional, elaborado sobre ideias e seres abstratos, tal qual a análise. E síntese experimental, elaborado sobre fatos e seres concretos. Percebem isso? As regras são as mesmas. Lembra da regra da análise? Falava, a análise deve ser exaustiva. A síntese é a mesma coisa, senão a minha recomposição fica diferente do fato inicial, do fato ideal. E a síntese deve passar por todos os intermediários. Então, voltando ao desenho,
Olha que interessante. Eu tinha aqui um livro para ser estudado, eu fiz a divisão, ele já vem dividido em capítulos, eu entendi cada capítulo do livro e depois eu tive que reescrever cada capítulo de forma menor, mas sem mudar o contexto. Eu resumi o livro sem mudar o contexto. Primeiro eu analisei, depois eu fiz a síntese. Então, quando eu estudei isso, eu levei horas para aprender. E agora, em poucos minutos, 10, 15, 20 minutos, eu explico isso para vocês. Primeiro eu fiz a análise desses temas e agora estou fazendo a síntese para vocês. É a melhor explicação. Por exemplo, quando a gente vê uma placa, aqui não está escrito proibido estacionar, proibido parar, né? Isso é uma síntese de uma lei. A gente olha isso, aqui sinteticamente está escrito que você não pode parar, não é isso? Falamos da regra, da divisão, e é isso. Eu vejo vocês quinta-feira à noite na nossa aula de debate lá no Teams. Muito obrigado, bom dia.